Uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Que a paz do Mestre Jesus envolva nossas mentes e corações na noite de hoje. E na noite de hoje, eu gostaria de falar de um tema que particularmente para mim é um tema muito interessante, pois muitas vezes faz parte do meu dia a dia. E não somente a ansiedade, mas também o medo. Então hoje eu trago a temática vencendo o medo e a ansiedade. A ansiedade que muitos falam ser o mal do século, conversando com algumas pessoas, sempre vai ter alguém que sofre de ansiedade, seja ela uma ansiedade clínica ou aquela ansiedade mais comum, mas é algo bem comum de nós vermos no nosso dia a dia ao conversarmos com pessoas. Então vamos trazer um pouco sobre essa temática e também ver se tem alguma maneira de a gente se livrar dessa ansiedade, se a gente pode lidar com ela, ou se de repente a gente não tem o que fazer e tem que aguentar essa ansiedade no nosso dia a dia. Então vamos refletir um pouco. E a primeira questão que eu trago é que estamos mergulhados em uma sociedade que não sabe mais esperar. A gente vê muito comum nas crianças, e não só nas crianças, aquela ânsia de tudo para agora, não pode ficar nada para depois. Aquela ansiedade de ser tudo para ontem. E não somente as crianças, a gente sabe que adolescentes e também adultos, a gente vê muito comumente isso. A tecnologia também foi algo que, de certa forma, acabou impulsionando isso. Nos trouxe o imediatismo, mas nos roubou a paciência. Então a ansiedade nada mais é do que o espírito tentando viver no futuro, desequilibrando-se no presente. Então veja que a pessoa que sofre de ansiedade, ela não está vivendo o momento presente agora, ela já está pensando no que ela tem que fazer quando chegar em casa, no que ela tem que fazer amanhã, no trabalho, no almoço, na janta, na semana que vem. E o momento presente, que é o momento de maior importância, acaba ficando de lado e desequilibrado. O espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, nos oferece uma definição profunda, em fonte viva. A inquietação nada resolve. O medo é a sombra que se dissipa frente à luz. Então veja que essa inquietação que muitas vezes nos perturba, ela não vai nos ajudar. Ela muito mais nos atrapalha e faz com que tenhamos dificuldades de fato resolver algum problema, do que ela nos traz mais problema do que solução. Ela nos cega. É como se a sombra ficasse em frente à luz. E muitas vezes, quando estamos com algum problema e buscamos ajuda aqui na Casa Espírita, entramos aqui buscando uma cura, buscando uma solução mágica para aquele aperto do peito, para aquele desespero, para aquele sofrimento que parece que já me acompanha há tanto tempo. Mas essa frase, que agora eu não vou saber de quem é o autor, mas quando eu estava fazendo minha pesquisa, encontrei ela na internet e achei ela maravilhosa. O Espiritismo ele não é uma anestesia, mas sim um remédio que exige a nossa participação. Essa frase ela é fantástica, porque muitas vezes a gente não quer o remédio que vai curar o todo. Muitas vezes a gente só quer anestesia para aquela dor momentânea. E as pessoas, quando buscam de fato a casa espírita, quando buscam a doutrina espírita, muitas vezes não encontram essa anestesia imediata. Elas são convidadas à reflexão, são convidadas a olhar para dentro de si, e muitas vezes isso é tão difícil, que me machuca tanto, eu perceber que os problemas que eu normalmente estou colocando a culpa desses problemas em outras pessoas, esses problemas sou eu que estou ocasionando. Assusta um pouco. Poxa, mas eu estou cheio de problema, eu cheguei lá na casa espírita, estão me dizendo que a culpa é minha. Mas às vezes o choque de realidade é necessário. É claro que a casa espírita ela é acolhedora, ela tenta fazer o máximo possível para que a pessoa se sinta acolhida, e nós trabalhamos com esse abraço fraterno, temos o nosso atendimento fraterno, que o nome já diz, a gente busca consolar. Mas precisamos entender que depende muito de nós.
Porque se nós pararmos para analisar também, a espiritualidade está sempre ali. Ela está sempre só esperando a gente querer ter a nossa modificação, realmente dar o passo em busca a uma nova vida, em busca de uma transformação. E muitas vezes a gente acha tão difícil dar esse primeiro passo. Jesus nos alertou: no mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E notem que ele não disse que as aflições elas deixariam de existir, mas que o nosso estado de espírito, o bom ânimo, é a ferramenta para vencê-las. Então vencer o mundo é vencer as sensações de desamparo que o mundo exterior tenta nos impor. E é isso que a doutrina espírita nos ensina, que não existe cura milagrosa, que os nossos problemas não vão desaparecer, mas a doutrina ela nos traz ferramentas, podemos dizer assim, que vão nos ajudar a superar as tristezas, as dores, os sofrimentos, tudo aquilo que a gente não entende, mas ao ter contato com a doutrina, as coisas vão se esclarecendo. E parece que quanto mais eu aprendo, mais eu vou entendendo. Muitas vezes porque eu estou em determinada situação, porque eu estou passando por determinado sofrimento. Então é isso, a doutrina ela não traz um milagre aonde a minha vida vai simplesmente virar um mar de rosas, mas ela me ensina que se de repente as coisas não estão tão legais assim, é porque eu preciso, é porque é necessário esse momento de dor, de sofrimento, é necessário. Infelizmente muitas vezes é, porque nem sempre a gente consegue aprender no amor. Como diz o ditado, se não aprendemos no amor, infelizmente vai ter que ser na dor. Mas onde será que tudo isso está enraizado em nós? Da onde a gente traz tudo isso? Então vamos falar um pouco sobre as raízes do medo e a lei de conservação. Porque quando nós falamos do medo, o que é o medo? Então, para entendermos a ansiedade, precisamos sim falar do medo. Em O Livro dos Espíritos, na questão 702, Kardec pergunta sobre o instinto de conservação. E os espíritos respondem que ele é uma lei natural. Então veja bem, o medo está em nós desde o princípio, desde que éramos espíritos ainda muito primitivos. Ele é necessário para a nossa sobrevivência. Então, o medo nasce como um mecanismo de defesa. No entanto, com a nossa evolução, o homem moderno transformou esse medo, que era apenas um mecanismo de defesa na natureza, na selva, para a minha sobrevivência, ele transforma o medo de sobrevivência em um medo existencial. E aí que está o grande perigo, quando a gente deixa o medo, transforma o medo que é essa lei natural, isso que faz parte do nosso ser, para trazer isso para o nosso existencial, para o nosso dia a dia. Temos medo de não ser aceitos, medos da escassez, medos do julgamento alheio e, acima de tudo, também ainda o medo da perda. Então veja que tudo isso, dentro desse grande contexto, faz com que a gente se perca, que a gente fique desorientado, pois eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, e aí eu acabo não agindo de forma natural, e o medo não é mais essa lei natural. E aí vem a pergunta: por que ainda sofremos tanto com a ideia da perda? Por que ainda temos tanto medo de perder, vamos dizer entre aspas, alguém? E a resposta é clara, simples e objetiva: porque ainda somos muito materialistas. Todos nós ainda temos o materialismo impregnado em nós. Quem hoje que a gente vai conversar possa dizer que está tranquilo se amanhã um ente querido meu partir? Eu não ficaria tranquilo, não teria essa consciência, porque ainda estamos muito presos, ainda a gente tem essa visão muito material do nosso mundo, nós não conseguimos ainda olhar com os olhos da alma, com os olhos do espírito para o todo, nós ainda temos o nosso olhar muito fechado para a matéria, para o nosso plano. E está tudo bem, isso faz parte desse processo, mas aos poucos nós precisamos começar a entender que isso vai passar e nós temos que aprender. Mais cedo ou mais tarde é chegado o momento que vamos ter que aprender a lidar com essas situações e entender que isso é um processo natural. Então, quando Jesus nos diz: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consomem, Ele está nos dando a cura para a ansiedade,
Mas eu pergunto, mas como assim? Se o nosso tesouro for a paz interior e a nossa fé, o que o mundo pode nos tirar? O mundo pode nos tirar os bens materiais, pode nos afastar momentaneamente de pessoas que eu amo, pode me trazer doenças, pode me trazer tristezas, mas o verdadeiro tesouro que Jesus ofereceu, que é a nossa paz interior e a nossa fé, isso ninguém pode tirar. Ninguém. Então, se somos espíritos imortais, a morte não é o fim, mas sim uma passagem, uma ida para um plano diferente, aonde com certeza mais tarde conseguiremos nos encontrar com aquelas pessoas que perdemos, com aquelas pessoas que a gente ainda insiste em dizer que perdemos. Não podemos mais ter essa visão. Eu sei que é difícil, cada um vai ter a sua maneira de lidar com a perda, com a morte, mas aos poucos a gente precisa começar a ter esse entendimento que é só um até breve, é só um até logo. E compreendendo que a imortalidade, nós vamos esvaziar o medo da sua substância principal. Se Deus é nosso Pai e Ele é soberanamente justo e bom, o que nos acontece hoje é melhor para o nosso amanhã espiritual. E ainda temos muita dificuldade de compreender que essa fase ruim, que essa fase que parece que não vai passar, ela vai acabar. Mas o que acontece? Se a coisa não está tão boa, se eu estou tendo problema, será que Deus não está tentando? Será que Deus não quer que eu aprenda alguma coisa? Será que não tem nada que eu possa aprender com a situação? Será que existe algo tão ruim que eu não posso tirar uma lição daquela situação? E é engraçado, porque os ciclos, eles vão se renovando. Porque quando eu passo por uma determinada situação e eu não consigo resolver aquilo da melhor maneira possível, vai passar um tempo, a roda vai girar e parece que o mesmo problema, talvez com algumas diferenças, algumas mudanças, mas esse problema de outra forma ele volta a bater a nossa porta. E é incrível, parece que são ciclos de tempo que vão se renovando e vão batendo a nossa porta, e isso só acaba quando realmente eu aprendi a lidar com aquela situação. Isso já não tira o meu equilíbrio, isso já não mais atrasa a minha evolução espiritual. Eu realmente aprendi a lidar com aquela situação. Então não tem mais por que esse problema semelhante vir e bater a minha porta. Muitas vezes o que nós chamamos de ansiedade é na verdade a nossa alma em estado de resistência contra a realidade. E isso aqui é muito importante a gente falar, porque muitas vezes, quase sempre, queremos que as coisas sejam diferentes do que são. Queremos que as pessoas mudem conforme o nosso desejo e que o tempo corra segundo a nossa urgência. Nós realmente ainda temos uma visão que nós somos o centro do universo. Porque se o barco não está andando conforme eu imagino, ou conforme eu quero, eu sou um injustiçado, porque Deus está permitindo que isso aconteça comigo. Mas será que a gente já parou para pensar que Deus tem outros filhos e que nós não somos filhos únicos? Que tem muito mais pessoas com muitos outros sofrimentos, mas se a coisa não está exatamente do jeito que eu quero, não está bom. E aí, como a gente vai lidar com isso? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, temos a lição sobre a paciência. O Espírito Umbralino nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei a Deus. Esta é uma das lições mais difíceis, pois nossa tendência natural é lutar contra a dor, o que gera atrito espiritual, que chamamos de ansiedade. Tudo bem, mas essa conversa está querendo fazer então que eu entenda que eu preciso aceitar tudo quieto, que se as coisas não tiverem tão boas, eu preciso simplesmente aceitar isso. Mas aí que está o grande X da questão, o grande ponto que nós precisamos falar,
que a aceitação não é conformismo. Aceitar não é cruzar os braços, mas sim parar de gastar energia lutando contra o que não pode ser mudado no momento. Então, precisamos perceber que há uma grande diferença entre aceitar o que está acontecendo do que nos conformar. Entender que se de repente aquela fase ruim eu não estou conseguindo lidar, peça ajuda à espiritualidade, as coisas vão se ajeitando da melhor maneira, mas não simplesmente cruzar os braços e, bom, se não está dando certo eu não posso fazer mais nada. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Ah, eu também não tenho culpa, eu tentei, mas não está dando certo, eu não faço mais nada. Agora vamos ver o que dá. Será que é dessa maneira que a gente tem que agir? Então vejam que a aceitação, ela acalma as águas da nossa mente para que a gente possa enxergar o fundo do lago e então agir com clareza. E como é importante em momentos difíceis, e eu sei também que não é fácil, a gente se manter calmo, a gente se manter controlado, analisar a situação, refletir, repensar. A gente ainda tem esse impulso que também é primitivo de agir, né, na emoção, na impulsividade, e isso nos atrapalha. Nós precisamos começar a analisar mais, a pensar, a refletir, a buscar através da oração a ajuda para entender, para ver com mais clareza aquilo que talvez esteja confuso nas nossas vidas. Muitas vezes nos encontramos em um conflito entre o ter e o ser. A ansiedade pode surgir, por exemplo, quando o nosso ter saúde, ter dinheiro, ter reconhecimento é ameaçado. Então, quando essas preocupações, digamos assim, batem a nossa porta, eu começo a ficar preocupado e começa a surgir aquela ansiedade. E aquilo vai me consumindo, vai me consumindo, vai me consumindo. Então, o Espiritismo nos convida a focar sim no ser. Então, como diz o Mestre, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o nosso foco é de verdade o reino de Deus, que é o nosso equilíbrio interno e a prática do bem, a ansiedade vai perdendo o seu objeto de fixação. Então veja bem como é importante a gente buscar um foco diferente. A ansiedade vai vir, ela vai incomodar? Vai. Mas é nesse momento que a gente precisa, não, peraí, tudo bem, a ansiedade está vindo, está me incomodando, mas qual que é meu foco? O que eu quero para mim? O que eu realmente quero? Eu quero viver sofrendo com ansiedade, preocupado, sei lá, daqui a pouco até tendo que tomar alguma medicação? Alguns casos é necessário, algumas pessoas precisam, né, de fato, acabar tomando uma medicação, né, são diagnosticadas, enfim, mas a gente precisa, enquanto for possível, lutar contra isso, não deixar isso tomar conta. Então, esse foco no reino de Deus, nosso equilíbrio interno e a prática do bem. E tem uma citação muito bacana de Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, onde a mentora afirma que a aceitação das próprias limitações é o começo da cura para o espírito ansioso. E será que a gente tem facilidade nessa aceitação, em olhar para nós mesmos e pensar que nós não somos perfeitos e que estamos longe disso? Que temos sim limitações? Será que é fácil? Será que eu consigo fazer isso com perfeição? Ou será que eu ainda tenho aquela pena de mim? Não, mas eu sou bonzinho, eu faço bem, eu ajudo. Mas às vezes só isso não é o necessário, a gente precisa olhar com mais atenção. É o que a gente sempre diz, a gente precisa olhar com atenção para nós, não para o vizinho, não para o familiar, né? Deixa que cada um com as suas atitudes, né? Mas eu preciso estar preocupado com o que eu estou fazendo. É isso que eu controlo. A atitude dos outros eu não controlo, mas o que eu estou fazendo, isso sim. Então, quando admitimos que não somos onipotentes e que precisamos da ajuda do alto, o peso do mundo sai dos nossos ombros. E aqui é importante a gente falar que a gente vê comumente na família algumas pessoas que se colocam na posição de ser o porto seguro da família.
Sem mim essa família não existiria. Essa família depende única e exclusivamente de mim. E aí ela se carrega com o peso e a responsabilidade de ser um alicerce para a família. Mas será que ela realmente tem essa obrigação de fazer toda essa função? Será que ela precisa carregar todo esse peso? Será que muitas vezes a gente não está carregando peso desnecessário por achar que devemos? Então precisamos analisar isso e não deixar isso consumir a gente. E agora vamos fazer uma reflexão, uma pergunta que eu faço a cada um de vocês. O que eu estou tentando controlar que não me pertence? O que será que eu estou tentando controlar e que não me pertence? Cada um vai ter a sua resposta, cada um vai pensar em alguma coisa. E a resposta a essa pergunta é geralmente a fonte da ansiedade de cada um. Então vale a pena a gente refletir sobre essa pergunta e principalmente refletir sobre essa resposta, que é de cada um, pois ela é a fonte da nossa ansiedade. Precisamos ter fé sim. E aqui eu abro um parênteses porque isso serve para mim. Entregue o controle a Deus. Faça o seu melhor no agora. E o aperto no peito começará a ceder lugar a uma paz que o mundo não pode dar, mas que Cristo prometeu. Será que a gente tem facilidade de entregar o controle a Deus? Será que a gente consegue viver os nossos dias sem imaginar que a gente controla tudo? Será que a gente tem essa fé, essa determinação de confiar plenamente no Pai? Jesus tinha. Jesus nos ensinou que ele confiava no Pai e confiou sempre. Então esse é o caminho. É por isso que a gente precisa sempre buscar ter essa fé para que essa ansiedade, para que todos esses sintomas não tomem conta da gente. A ansiedade, ela também pode ser determinada como o desejo de colher antes de semear, ou o medo de uma colheita que imaginamos ser amarga. Quantos de nós não queremos colher antes de plantar? Quantos de nós queremos tudo para ontem e esquecemos que o plantio às vezes é demorado? A gente precisa plantar, a gente precisa irrigar, a gente precisa cuidar para que a planta cresça, se desenvolva. E não existe esse imediatismo que a gente vê tanto hoje em dia, as pessoas buscando tudo para ontem e não entendendo que o processo ele é lento. O processo ele tem fases e cada fase do processo é importante. Então muitas vezes a nossa ansiedade também pode ser o eco de débitos passados ou insegurança de quem sabe que não está agindo corretamente no presente. E aqui tem uma grande curiosidade que a gente pode analisar. Como é que eu não vou ser ansioso se eu sei que eu estou fazendo coisas erradas? E se eu estou fazendo coisas erradas e eu sei que eu vou colher, como é que eu não vou ser ansioso? Se eu sei que tudo que eu planto eu vou colher, eu estou fazendo coisa errada, como é que eu não vou ter ansiedade do que eu vou colher? Então vale a pena a gente pensar no que realmente a gente está plantando. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os que choram, Kardec distingue as causas das aflições. Então existem as causas atuais, que são aquelas que criamos hoje pela nossa imprudência, e as causas anteriores, aquelas que trazemos de outras vidas. Então veja que tudo isso também nos traz inquietação. A gente já traz a bagagem de outras encarnações e também a consciência do que a gente está fazendo hoje. Mas Jesus foi enfático ao dizer para que nós não nos inquietemos pelo dia de amanhã. Ele não estava sugerindo mais uma vez o descaso, mas sim o foco no dever no presente. E a ansiedade é esse não olhar para o presente. Precisamos olhar para o presente. Então a ansiedade é um desperdício de energia fluídica. Quando nos preocupamos excessivamente, vamos emitir vibrações de baixa frequência
e nos sintonizarmos com espíritos igualmente inquietos, agravando o nosso estado emocional. E é comum a gente, quando está com esse pensamento, com essa ansiedade, com essa preocupação, a gente pode estar sentado, a gente pode estar deitado na cama, mas o pensamento está ali. E parece que isso deixa a gente exausto. E realmente, essa faixa vibratória, a companhia que a gente vai trazer para perto de nós, vai nos deixar exaustos. Então precisamos ter sim a confiança nas leis divinas e a certeza de que se fizermos o bem hoje, o amanhã será obrigatoriamente luz, pois Deus não falha na sua justiça. Mas e na prática? Como a gente pode vencer esse estado de angústia? Como a gente pode trabalhar isso? Mais uma vez, uma citação de Joana de Ângeles, na sua série psicológica, afirma que a ansiedade é uma fuga de si mesmo. Fugimos do que somos para o que gostaríamos de ser, e isso aqui também é muito importante a gente falar. Quantas vezes queremos viver a vida do outro? Queremos ter o que o outro tem e acabamos esquecendo de aproveitar tudo aquilo que Deus nos ofertou nessa encarnação e que com certeza é importante. Mas gostaríamos de ser outra pessoa e de ter outras coisas. E o primeiro passo para que a gente lide com essas situações não poderia ser diferente: a fé, mas a fé raciocinada. Não é uma fé cega que espera que Deus venha e resolva tudo, mas uma fé que entende o porquê da prova, o porquê da situação. O segundo passo é a prece, a busca pela conexão, aquela prece com diálogo, não como monólogo de reclamações. E sabemos que algumas pessoas, quando se colocam a orar, elas começam a dizer: meu Deus do céu, por que está acontecendo isso? Por que meu vizinho fez aquilo? Por que meu irmão fez aquilo? Meu tio? Não é assim. Conversar sim, falar das nossas aflições, mas pedindo ajuda para ter sabedoria para lidar. Porque Deus sabe o que a gente passa. Talvez a gente não se deu por conta ainda, mas Deus sabe de tudo que acontece conosco. Então a gente não precisa chegar para ir uma prece, uma oração e despejar tudo isso, porque Deus já sabe. O que Deus quer é que através da oração a gente busque a ajuda da espiritualidade para lidar com esses desafios, com esses problemas. Pois quando nós oramos, o nosso perispírito se expande e vai receber os fluidos dos bons espíritos. Então veja que é esse entendimento que é necessário para que a gente não se prenda a armadilhas, para que a gente não se sabote. E o terceiro passo, o trabalho na caridade. Então é impossível ser ansioso enquanto se ajuda alguém que sofre mais do que nós. Então quando a gente se propõe verdadeiramente ao trabalho, à caridade, à ajuda, ao se prestar em fazer algo pelo outro, talvez aquela inquietação suma. Porque começamos a ver que o nosso problema é tão pequeno perto dos problemas dos outros, né? E isso me atinge tanto. Não que o meu problema não seja importante, mas todo mundo tem problema, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem os seus sofrimentos. E por que só o meu é importante? E nós estamos nesse mundo para evoluirmos juntos, um ajudando o outro, um auxiliando o outro. E foi assim que a humanidade evoluiu nessas milhares e milhares de anos de evolução. Um ajudando o outro, não porque um sabe mais que o outro, mas porque um resolveu auxiliar o outro, talvez não sabendo, mas um complementando, um ajudando o outro. E assim se forma, assim se ganha a sabedoria, assim se faz a verdadeira caridade. E agora uma citação de André Luiz, no livro Agenda Cristã, nos dá uma receita preciosa. Trabalhe, servindo. O serviço é o melhor antídoto contra o veneno da preocupação. Ocupar as mãos do bem é desocupar a mente do medo. Então vejamos que quando a gente realmente se dispõe a ajudar, a ocupar as nossas mãos do bem, a nossa mente fica vazia sem esse medo que estava lá.
Então, meus irmãos, para que a gente possa ir se direcionando para o encerramento, lembremos da frase que o Espírito Emmanuel costumava repetir para Chico. E essa foi uma frase que, especialmente no meu dia de hoje, me ajudou muito. E eu espero que ela também possa ajudar a cada um que está aqui essa noite, que nos momentos de maior dificuldade, a gente precisa entender que isso também vai passar. Que isso também passará. E vai passar. Pode parecer que não tenha fim, mas vai passar. É a maior certeza que podemos ter. Essa dor que sentimos hoje, essa incerteza sobre o emprego, sobre a saúde, sobre a família, isso também passará. O que não vai passar, podem passar milhões e milhões de anos, é o amor de Deus por nós e a nossa evolução. Então o medo é uma nuvem passageira. O sol da verdade espiritual é eterno. Então veja que o medo é só uma nuvem, é só um momento. Mas o sol da verdade espiritual, esse sim é eterno. Então que possamos sair daqui da noite de hoje, meus irmãos, com este compromisso. Sempre que a ansiedade vier e bater a nossa porta, responderemos com o trabalho e com a prece. E não permitamos que o homem velho em nós, cheio de medos, nos domine. Mas o homem novo que está despertando para a luz da doutrina, esse sim, esse a gente pode deixar vir. E como disse o Mestre, a vossa fé vos salvou. E com certeza é ela que nos auxilia. Que a vossa fé seja o escudo contra o medo e a âncora que vos mantém firmes nas tempestades da vida. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, para nós finalizarmos a primeira parte dos nossos trabalhos, mais uma vez, possamos aquietar o nosso coração, aquietar a nossa mente de todos aqueles pensamentos que muitas vezes nos atrapalham, que possamos nos direcionar ao alto, à espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus. Que nesse momento, Pai, que nos unimos em prece, que buscamos, Pai, o alívio para as nossas dores, para as nossas aflições, que a espiritualidade nesse momento possa derramar fluidos benéficos e que a luz da Tua centelha divina possa brilhar mais forte nesse momento dentro de cada um de nós. Sabemos, Pai, que na nossa caminhada desafios vão bater a nossa porta, dificuldades, mas sabemos também que segurando a mão do nosso Mestre, segurando a mão da espiritualidade, todo desafio que possa nos assustar, que possa até por um momento nos derrubar, será passageiro, e que tudo passará, mas o Teu amor jamais passará. É com os nossos corações cheios de gratidão por toda essa luz, por todas essas bênçãos, queremos Te agradecer pela primeira parte do nosso trabalho, que os nossos corações já possam ir se preparando para a segunda parte do trabalho, aonde receberemos o passes especiais e fluidoterapia. Só nos resta, Pai, agradecer. Que assim seja, graças a Deus.